Capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que ele não só fundamenta aquilo que é o elementar na nossa vida cristã, que é a nossa fé, como ele também nos inspira através da vida de alguns homens que estão colocados aqui no que o escritor chama de a galeria dos heróis da fé. E eu queria ler com vocês alguns versículos, e à medida que nós vamos lendo, nós vamos tirando aqui algumas lições, alguns exemplos de princípios, de conceitos, que a gente pode trazer para a nossa vida no dia de hoje. Então, Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Esse primeiro é o conceito da fé. É a certeza de algo que eu espero, mesmo que eu ainda não esteja vendo, mas eu estou esperando. E a convicção de fatos que eu ainda não vejo. A fé é falar, crendo, porque nós não andamos por vista, mas por aquilo que nós cremos. Então a gente fala dessa forma. Mas aqui no capítulo 11 de Hebreus, depois desse conceito que ele dá no versículo 1 do que é fé, ele começa, a partir do versículo 2, a falar da galeria dos heróis da fé. E quando eu penso em galeria, eu penso em um contexto de exposição. Quando a gente fala em galeria, a gente pensa em visitar uma galeria porque lá tem algo exposto. Vitrine, uma galeria de arte, onde os artistas expõem os seus quadros, as suas pinturas. E eu também penso que numa galeria, no local onde são colocadas essas obras, não é qualquer um que pode expor as suas obras lá. Se a gente pensa em Hollywood, provavelmente tu já foi lá, Paulo, na calçada da fama. A calçada é da fama, só está a marca de pessoas importantes na sociedade lá. Então, quando a gente lê no capítulo 11 de Hebreus a galeria dos heróis da fé, ele está nos trazendo aqui homens que nós podemos olhar e nos espelhar. Através das ideologias, de tanta polarização, a gente olha para a sociedade, e é como se a gente não tivesse referência. E quando a gente vai para o livro de Hebreus, aqui o escritor começa a elencar a vida de homens e trazer algumas características deles. E quando a gente começa a ler, isso é algo tão inspirador para a nossa vida. E ele começa no versículo 2 aqui dizendo: Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. No versículo 4 ele diz assim: Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. O primeiro herói da galeria da fé é Abel. E quando eu olho para a vida de Abel, eu não vejo um homem que liderou um povo, eu não vejo um homem que matou exércitos, que conquistou cidades, eu não vejo na vida de Abel alguém que profetizou, alguém que curou a vida de outras pessoas, como nós vimos Jesus fazendo. Qual é a característica que eu vejo na vida de Abel? Um homem que deu uma oferta. O homem que deu uma oferta. E eu não estou aqui para falar de oferta financeira, mas eu estou aqui para falar de alguém que deu uma oferta de sacrifício. E dar uma oferta de sacrifício é entender que às vezes entregar algo para Deus vai nos custar. Vai custar o nosso tempo, vai exigir de nós disciplina e determinação. Então a Bíblia diz que Abel deu uma oferta muito superior à de Caim. Um homem que deu uma oferta. Abel era um homem de caráter.
E hoje, quando a gente fala na galeria de heróis da fé, nós precisamos olhar para homens que têm, em primeiro lugar, caráter. Abel era um homem que tinha caráter. Às vezes a gente vê um bom discurso, uma boa prédica, uma boa palavra, mas a gente não vê caráter. A gente vê carisma, mas a gente não vê caráter. E quando nós lemos aqui, a primeira coisa que o livro de Hebreus enfatiza é que esses homens obtiveram bom testemunho, não pelo que eles falavam, mas por causa da sua característica e do seu caráter. E Abel, a primeira característica então de um herói da fé, é um homem que está disposto a sacrificar a sua vida e as suas vontades em prol do seu propósito, daquilo que ele acredita que Deus confiou a ele. Abel, o primeiro herói da fé, no versículo 5 ele diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Olha que interessante. Quantas vezes nós ouvimos esse versículo, que sem fé é impossível agradar a Deus? Mas esse versículo está num contexto, e ele foi escrito por causa de Enoque. E Enoque foi trasladado. E eu fiquei imaginando o relacionamento de Enoque com Deus, algo tão profundo, que Deus, em um determinado momento, olhou para Enoque e disse: olha, a gente está tão próximo que nem faz tanto sentido tu ficar aí e eu ficar aqui. Então eu faço o seguinte, vou te arrebatar e tu vem para cá comigo e a gente vai ficar junto. Era um nível de intimidade. Um herói da fé carrega essa característica: intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E é interessante que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Quantas vezes nós temos a tendência de ser inconstante na nossa caminhada? Às vezes somos inconstantes, estamos motivados por hora, com a disciplina e a vontade e com ganas de entregar tudo a Deus, mas de repente no outro dia nós nos sentimos tão distantes, queremos largar a toalha, abandonar a nossa fé, parece que tudo isso foi um discurso dos antigos e que nada disso existe de fato nos dias de hoje. Nós precisamos, assim como a Bíblia diz, não ser inconstantes como a onda do mar, mas sermos constantes e termos um relacionamento com Deus assim como teve Enoque. E para isso a gente tem que estar com os nossos olhos em Deus. Se a gente estiver com os nossos olhos no homem, na sociedade, no governo, nós vamos nos frustrar. Mas quando os nossos olhos estão em Deus, é diferente. Olha o que diz, em Gênesis capítulo 5, 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O escritor de Hebreus, ele escreve novamente o que está lá em Gênesis. Andou Enoque com Deus. Então, um herói da fé, ele precisa andar com Deus. Um herói da fé, ele anda com Deus e ele busca se relacionar com pessoas que andam com Deus. O versículo 7 nos traz um outro herói da fé, que é Noé. E diz: Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou para si uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Qual é a característica de Noé? Em primeiro lugar, temor a Deus. Noé não duvidou do que Deus havia confiado a ele. No entanto, que ele começou a construir uma arca e ele ficou 100 anos construindo um barco. Todo mundo dizendo para ele: tu está errado, isso não vai dar certo. Noé temia a Deus. E a segunda característica, ele fez isso para salvar o quê? A sua família. Um herói da fé, ele salva a sua família. E quando eu falo que nós precisamos pensar na nossa família, existe um poder muito grande na nossa decisão.
E a minha decisão hoje, ela não influencia só a minha vida, mas ela vai influenciar a vida dos que vêm depois de mim. Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Mas que ele abençoa até 1000 gerações. E olha que interessante, Jesus vem da descendência dos filhos de Noé. Então que bom que ele tomou a decisão de ser disciplinado, temer a Deus e salvar a sua família. Lutar por uma família é lutar por todas as famílias. Precisamos lutar pela nossa família. Um herói da fé luta pela sua família. Seguindo, versículo 8 diz que Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ir. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está no mar, na praia do mar. Abraão entregou as 3 coisas mais importantes que ele tinha na sua vida. Primeiro, a sua família. Ele abriu mão da sua casa, abriu mão da sua parentela e foi para um lugar estranho. Sabe, nem sempre Deus diz o que ele vai fazer, mas ele nos dá o comando para um primeiro passo. Eu sempre gosto de trazer o exemplo de Maria. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, ele disse: Maria, tu vais dar à luz ao Messias. E ela ficou tão feliz. E ele será rei sobre toda a terra. Mas o anjo não disse: olha, tu vais ter que fugir, o teu marido vai te repudiar, o teu filho vai ser crucificado, teu filho vai sofrer, vai ser açoitado. Não. Deus só disse que ela daria luz ao Messias. Com Abraão foi a mesma coisa. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu e foi em direção a um lugar que ele sequer conhecia, para fazer algo que ele sequer sabia. Mas ele precisava obedecer a Deus. Abraão entregou a sua família, a sua parentela, morou no meio de um povo estranho, que eram os cananeus que comiam seus próprios filhos. E Abraão entregou o seu sorriso. Ele entregou Isaque, seu filho, filho da promessa. E Isaque significa sorriso. E quando Deus pediu que ele, depois de ter recebido a promessa, entregasse a promessa, isso nos revela um nível de confiança tão grande que nós precisamos olhar e saber que Deus nos entrega algo. E eu entendo que ele prometeu um filho a Abraão, entregou Isaque a Abraão, sendo já Sara com o ventre amortecido, e depois de ter entregue o filho, Deus vai lá e pede que ele ofereça o seu filho de volta em sacrifício. E ele, não pestanejando, confiou em Deus. Até que Deus proveu o cordeiro, então. E Isaque, o filho da promessa, ele teve os seus filhos, Jacó e Esaú. Então, quando nós olhamos para Abraão, do ventre de Abraão saiu só um, que era Isaque. Do ventre, da posteridade de Isaque saíram 2, Jacó e Esaú. E de Jacó e Israel saíram 12. E de José, todas as nações, porque a Bíblia diz que quando houve fome no Egito, todos foram até José. Então existe um poder muito forte numa decisão, né? Que bom que Abraão tomou a decisão de sair da sua terra, da sua parentela. E nele todas as famílias da terra são abençoadas até hoje. E a Bíblia segue falando, eu não vou ler todos, mas ela segue falando de Abraão. E depois ela fala também
de Moisés, no versículo 23, apenas nascido foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Moisés decidiu não ser chamado filho da filha de Faraó, mas preferiu ficar com o seu povo. Moisés, Isaac, Abraão, Noé, Enoque, Abel e tantos outros que a Bíblia continua falando no capítulo 11 de Hebreus, nos mostram características de homens que nós podemos olhar e nos espelhar. E isso nos inspira a sermos sal da terra e luz do mundo, no mundo que nós vivemos. Quando o escritor de Hebreus diz no versículo 32, "E o que mais eu direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel, de todos os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quando nós olhamos para esses homens que eu citei alguns exemplos, e tantos outros que a Bíblia fala, a Bíblia diz que o mundo não era digno desses homens. E esses homens, mesmo tendo feito tudo o que eles fizeram, eles não receberam a promessa. Qual promessa? O sacrifício de Jesus Cristo. Mas por causa deles e das decisões deles, nós hoje, em Cristo Jesus, fomos aperfeiçoados. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Nós olharmos esses homens. E isso para mim, à medida que eu falo, é tão inspirador. Porque esses homens, eles tinham uma convicção tão grande de quem eles eram em Deus, que pouco importava. Foram presos, maltratados, açoitados. Depois, no Novo Testamento, ainda nós temos o apóstolo Paulo, que foi açoitado, preso várias vezes, náufrago várias vezes. E ele disse, eu faço tudo como esterco diante do que eu conheço hoje a respeito de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos aqui, nesse breve relato que eu trouxe, motivos mais do que suficientes para que nós não abandonemos a nossa fé. Nós não podemos olhar para as igrejas, para o pastor, para o contexto social, nós temos que olhar para Jesus Cristo. Nos inspirar por esses homens que lutaram por uma promessa que eles nem sequer alcançaram. Mas nós hoje somos herdeiros da promessa. Nós somos herdeiros da promessa. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida, e uma vida abundante, e uma vida eterna. Então, quando nós nos sentirmos desmotivados, cansados, tristes, sem significado, sem propósito, porque a nossa vida parece que dá isso, né? Às vezes a gente começa a refletir e parece que a gente andou em círculos a vida inteira, caminhou e de repente paramos e a gente se pergunta, será que eu estou certo? O que está acontecendo? Mas quando a gente entende que Deus é quem nos conduz,
E nós precisamos estar nele, guardados nele, e ele conduz o nosso caminho. Então nós estamos certos. E quando a gente se sentir estranho, desanimado, Deus envia a sua palavra e nos inspira mais uma vez. Não há mal nenhum de nós nos sentirmos desanimados às vezes, isso é comum, mas que nós possamos olhar para Cristo e nos inspirarmos com esses heróis da fé,